Mas olha a coisa curiosa, estudando direito só me interessavam os empregos na área de eletrônica, eletricidade, esse tipo de coisa assim. E foi assim que eu fui trabalhar na Ericsson do Brasil. Então aí começa No essa sua teste. trajetória nessa sua profissão, né? Que faz Exatamente. você essa pessoa tão conhecida, reconhecida e respeitada assim na Bahia e no Brasil, né? Pelo seu trabalho. Então começa aí na Foi aí exatamente. Aí foi o prenúncio de tudo isso aí. Eletrobras, Não, não, na, não, eu comecei a trabalhar na Ericsson do Brasil. na Ericsson Na do Brasil. época, o que era que a Ericsson fazia? Na época do regime militar, foi criado o Plano Nacional de Telecomunicações. E, para você ter uma ideia, sim, eu falo já nisso que eu ia falar agora. Aí a Ericsson, o que é que a Ericsson estava fazendo? A Ericsson ganhou a concorrência no Brasil inteiro para as instalações das centrais telefônicas da Embratel. O que chamava-se centrais de trânsito telefônico. O que é que as centrais da Embratel fazia? A Embratel integrava a Bahia toda ao Brasil e ao mundo através de telefonia. Para vocês terem uma ideia, antes dessas centrais da Embratel, você precisava falar com alguém no Rio ou São Paulo, você tirava o telefone do gancho, ligava para uma telefonista, pedia uma ligação e você ficava esperando. Você teria muita sorte se você conseguisse falar ainda no período da manhã, mas se não só à tarde. E a depender do dia muito carregado, ficar para o dia seguinte. Só que você perdia a ligação e você não podia sair, porque a qualquer momento poderia vir a ligação completada pela telefonista. Veja que história. E a Embratel foi que introduziu o sistema DDD, descagem direta à distância, foi com a Embratel. E eu trabalhei implantando essa central. Nesse período que você está que é implantado estudando esse direito sistema. ainda, que depois eu abandonei a escola de direito e aí trabalhei na Ericsson implantando essas centrais de telecomunicações para a Embratel. E logo em seguida eu fiz concurso para a Embratel, passei e, evidente, meu salário triplicou aí de cara trabalhando na Embratel. E aí foi na Embratel que as coisas foram deslanchando. E aí, como é que se dá o seu contato com... você é engenheiro de som, é isso? Exatamente. O que é exatamente um engenheiro de som? Na verdade, eu sempre falo assim, sou técnico de som. E aí a turma... Tem uma organização aqui no Brasil, no mundo, chamada AS, Audio Engineering Society. E aí, uma vez eu falando assim, não, mas eu sou técnico de som. E aí um cara disse assim, não, rapaz, se valorize. Lá nos Estados Unidos, qualquer pessoa que mexe com máquina é um engenheiro. Só para você mexer com máquina, é engenheiro, que é engenharia. Né? Então, você é engenheiro de som, pode botar isso na cabeça, embora eu não sou formado. Mas é isso aí, eu sou, como queira chamar, com engenheiro técnico de som, não importa. Sim, não é formado, mas é um mestre, né, nessa área de som, de sonorização, né, João? Como é que começou, então, assim, você a trabalhar com a música, né, com artistas cênicos? Pronto. Aí, ainda trabalhando na Embratel, a Embratel me mandou para São Paulo para fazer um treinamento. Porque depois passei na Embratel, eu fiz o treinamento dessa central que eu ajudei a instalar para poder fazer a manutenção dessa central. E aí fiquei uns 5 meses em São Paulo fazendo esse treinamento, lá no Centro Ericsson, em São Paulo. Como a central, o treinamento era sobre a central e eu tinha ajudado a instalar a central, e tinha uma coisa, eu sempre fui muito curioso, muito pesquisador e esforçado. A Ericsson, nos fins de semana, normalmente eles trabalhavam, a minha jornada de trabalho era segunda a sexta, mas o chefe de obra lá da Ericsson perguntava quem quer vir trabalhar no sábado e domingo, fazer hora extra. Eu nunca fiz hora extra, nunca, nenhuma vez, a não ser que fosse uma coisa emergencial, que era indispensável, mas ele perguntava quem quer. Não era, quer dizer, se você precisasse atender alguma necessidade para alguém, você até faria, mas não uma coisa sua, né? Vou fazer hora extra para ganhar dinheiro. Exatamente. Né? Por quê? Porque aí eu preferia pegar os manuais das centrais, que eles já adquiri confiança do meu chefe lá, e eu levava os manuais das centrais para casa e ficava estudando em casa sobre as centrais, né?
E por conta disso eu passei facilmente para a Embratel, e quando eu fui fazer o treinamento em São Paulo, eu já sabia basicamente tudo que estavam ensinando lá. Então, para mim, o curso foi muito fácil lá em São Paulo, e o curso era no período da tarde, eu tinha manhã livre. E aí fui procurar uma empresa de sonorização lá em São Paulo para poder fazer um treinamento lá. Não entendi absolutamente nada de áudio, não sabia o que era um input e um output, eu não sabia o que era. E daí eu cheguei, levei minha carteira profissional, pesquisando pelos jornais, e andava pela cidade também, descobri uma empresa chamada Áudio, lá na Faria Lima. E daí peguei minha carteira de trabalho, botei no bolso e me apresentei lá, procurei o dono da empresa e disse: olha, eu sou funcionário da Embratel lá de Salvador, estou aqui fazendo um treinamento, estou minha carteira aqui, eu quero trabalhar de graça para vocês. Eu estou fazendo um treinamento aqui, eu tenho um período da manhã livre, eu quero trabalhar de graça para poder aprender a mexer com som. E aí eles toparam. Nem passagem de ônibus eles pagavam. Eu fui por conta própria e não tiveram um centavo de despesa comigo. E fiquei lá durante uns 4 meses. Só que o tipo de sonorização que eles faziam, eu não sabia distinguir nada na época. Eram instalações de músicas que a gente chama hi-fi. Não tem nada a ver com shows e tudo. Era, por exemplo, uma clínica médica, precisava de uma música de fundo, e eles vendiam as caixinhas para lá, vendiam um receiver, e tinha uma música de fundo. Às vezes toca disco, toca fitas, tinha no meio também, e ficava tocando música para os clientes, escritórios, lojas, enfim, a gente fazia esse tipo de coisa. Então, eu aprendi alguma coisa, mas estava longe de ser o que é o áudio profissional. Daí, quando eu voltei para Salvador, eu já comprei um equipamento de som, trouxe umas caixas de som para cá, e quando cheguei aqui, fiz um convênio com o Clube de Regatas Itapajipe, para sonorizar uma boate que eles tinham lá acho que era sábado à noite. E daí, eu, na época, já estava invadido pela MPB, eu gostava da MPB. Isso era que época? Você lembra? Isso foi... O que você falou aí, MPB, para saber? Acho que foi em 73, parece. Uma MPB assim, né? No auge, né? Assim, E quando eu fui para São Paulo, interessante, Pedro, meu irmão, sempre um cara muito na frente das coisas, né? E ele adquiriu uma namorada lá em São Paulo, porque ele ia muito para aqueles festivais de inverno de Ouro Preto. E lá ele conheceu uma Nissei, e se apaixonou por ela e tudo, e aí por isso fez uma amizade em São Paulo com a turma. E aí quando eu fui para São Paulo, pedi: leva o endereço dessa turma aqui, me deu o endereço dessa turma. E aí foi bom porque essa turma gostava de shows, foi no período pós-tropicalista, mais ou menos na época de tropicalismo, que aí tinha show de Bethânia, Gal Costa, Gil, Caetano, essa turma toda. E aí a turma me ligava e dizia: olha, vai ter show de Gal, de Bethânia, aí pronto, ela comprava os ingressos, a gente ia para lá. Então isso já me deu essa coisa de gostar do show, enfim. Tá, e aí você falando isso, né, essa época Tropicália e tudo, era a época ainda de festivais, era a época da música no rádio, né? Os cantores de rádio e os shows, João, que eram mais em teatro, em lugares fechados. Sempre teatro, né? Não tinha coisa de grandes shows, não. Era teatro. E até nem tinha som para isso. Aliás, só fazendo um parênteses aqui, que não tem nada a ver com a minha história. Você vê como é que são as coisas. Os Beatles deixaram de fazer shows em lugares grandes, porque nem na Europa, naquela época, nos Estados Unidos, tinha sonorização para fazer grandes shows. Para lugares abertos. Exatamente. Aí eles deixaram de fazer. Deixaram mesmo, porque não tinha som que atendesse às necessidades deles. E daí... Olha, por conta deles veio a coisa que depois virou moda no mundo inteiro, os videoclipes. Para o grande público não deixar de ter esse contato com os Beatles, eles passaram a gravar nas salas pequenas, nos teatros, nos teatros, nos lugares, em estúdios, para poder botar nas TVs e o público ter acesso a eles, à imagem deles. Já que no espaço pequeno não atendia a demanda do grande público, né? 50 mil pessoas, por exemplo, como é hoje. Para atender o grande público foi o videoclipe. Foi eles que introduziram no mundo o videoclipe. Que maravilha. Vamos falar um pouquinho dessa diferença, né, dos espaços, um espaço fechado, uma sonorização no espaço fechado, no espaço aberto, mas eu quero saber primeiro de você
Como é que você, assim, qual é a sua memória dos primeiros shows que você fez sonorização? Como é que você chegou aí? Pronto. E aí, já falando também da importância desse seu trabalho com som, né, na telefonia e tudo mais, que aprendizado você traz daí para o seu trabalho com sonorização? Bom, né? aí, né, durante o período que eu fiquei na Ericsson, em Embratel, eu aprendi bastante sobre eletrônica e eletricidade, né? E eu comecei a frequentar shows aqui em Salvador. Ia nos shows, rapaz, tinha hora que eu ficava desesperado. Eu dizia assim, olha, tira o som, faz na garganta Que pura mesmo. É melhor, né, acústico do que Era um som porque ruim, atrapalhava. Né? O som atrapalhava, Sim. rapaz. Como eu tinha conhecimento de eletrônica e eletricidade, eu via que a turma se batia ali porque fios mal soldados, maus contatos em coisas assim que dava aqueles estalos enormes, estampidos. E isso, assim, shows de quem, assim, você da lembra? Daqui, não, de shows daqui, né? Shows de artistas dessa, locais. Não era de artista grande, não. De artista grande, quando aí tinha as temporadas de verão. Naquela época tinha muito poucos shows na época. E aí já vinha a empresa de São Paulo para fazer esses shows aqui no verão, que aí a gente chega lá também. Mas aí você se incomodava com aquela sonorização. Exatamente. Mas eu estava falando da boate lá em Itapajipe, né? Do clube Itapajipe, que eu mudei, que às vezes eu sou meio não cego um roteiro. Sim, mas aqui quem faz o roteiro é você. A gente segue atrás de você aqui. E daí na boate Itapajipe, resultado, não fui aprovado lá. O som que eu levava no repertório de MPB, o pessoal não queria MPB, queria música para dançar, para aquela coisa assim. Então, o tipo de música que eles pediam, eu odiava. E o tipo de repertório que eu levava, eles odiavam. Eles também odiavam. Então, como é que vai casar isso aí? Né? E depois o que eles me pagavam, só dava para pagar o táxi para levar o equipamento e para voltar, não sobrava lucro nenhum, né? Lucro nenhum. E aí desisti. Aí saí do clube Itapajipe e as caixas ficaram lá em casa. Pode.